Deixa eu te dar um número. Estima-se que mais de 60% dos homens acima de 60 anos já apresentam algum grau de hiperplasia prostática, e a maioria não sabe que o que coloca no prato toda semana pode estar acelerando ou freando esse processo. Você come mamão, você come abacate, provavelmente sem pensar muito no que cada um faz dentro do seu corpo, especialmente nesse órgão que fica quieto até o dia em que não fica mais. Neste vídeo, eu vou colocar as duas frutas lado a lado, não com base em opinião, com base no que a fisiologia do homem acima de 60 realmente pede. No final, você vai saber exatamente qual escolher, como usar e o que esperar. Fica até o fim, porque o critério que mais surpreende vem no meio do vídeo. Antes de entrar nos critérios, eu preciso te perguntar uma coisa. Você acorda à noite para urinar? Uma vez? Duas vezes? O jato não é mais o mesmo de antes. Começa fraco, às vezes para no meio, recomeça. De manhã, a sensação de que não esvaziou completamente. Esse desconforto discreto, constante, como uma pressão que não vai embora. E de dia, nos momentos em que você precisaria estar focado, no trabalho, com a família, com os netos, a cabeça fica nessa preocupação silenciosa sobre o que está acontecendo lá dentro. Você não fala muito sobre isso. A maioria dos homens não fala, mas é uma preocupação real que está ali todos os dias. O médico pediu um exame. O PSA subiu um pouco. Ele disse: "Vamos monitorar." E você saiu do consultório sem saber o que fazer entre hoje e a próxima consulta. Ninguém te deu um plano. Você está sozinho com a dúvida, tentando fazer escolhas melhores, sem ter clareza sobre qual escolha realmente importa. E talvez você pense: não tem como controlar. Próstata cresce com a idade, é inevitável. O que eu comer não vai mudar nada. Essa crença é muito comum, e é exatamente o que eu vim desfazer hoje. Meu nome é Doutora Bianca Rangel. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegavam ao consultório com essa mesma queixa. E o que eu percebi, repetidamente, é que a maioria deles já estava fazendo alguma coisa certa, mas sem entender o mecanismo por trás, acabavam misturando escolhas boas com escolhas que anulavam o efeito. Quando eu explicava o porquê de cada alimento, o que ele faz especificamente na próstata, eles saíam do consultório com uma clareza que nenhum exame de sangue sozinho consegue dar. Hoje eu vou fazer isso com você. A próstata não é um órgão isolado. Ela responde diretamente ao ambiente hormonal do corpo, especialmente aos níveis de DHT, a forma mais potente da testosterona, e à inflamação crônica de baixo grau que se acumula silenciosamente ao longo dos anos. Após os 55, dois processos acontecem ao mesmo tempo. O equilíbrio entre testosterona e estrogênio começa a mudar, e a resposta inflamatória do organismo fica menos eficiente. Isso cria o terreno ideal para o crescimento prostático. Alimentos não curam esse processo, mas alguns contêm compostos que interferem diretamente nesses dois mecanismos: a carga inflamatória e o metabolismo hormonal. Mamão e abacate são dois dos alimentos mais consumidos no Brasil. Os dois têm reputação de saudáveis, mas para a próstata do homem acima de 60, eles funcionam de formas muito diferentes, e escolher errado todos os dias, ao longo de meses, tem consequência que se acumula sem que você perceba. Vou analisar os dois em 5 critérios específicos. E ao final, você vai ter uma resposta concreta, não uma opinião, mas uma orientação baseada no que a fisiologia do seu corpo pede nessa fase da vida. Antes de continuar, me conta nos comentários: você come mamão ou abacate com mais frequência? Comenta 1 para mamão, 2 para abacate. Quero ver qual é mais comum aqui no canal. E no final do vídeo, você vai entender exatamente o que esse hábito está fazendo pela sua próstata. Vamos ao primeiro critério: o combate à inflamação silenciosa. O mamão contém papaína, uma enzima com ação anti-inflamatória, além de licopeno, o mesmo composto presente no tomate, associado em estudos à redução da inflamação no tecido prostático. O teor de licopeno no mamão maduro é relevante. Pesquisas indicam que esse composto pode interferir na proliferação celular anormal na próstata. O mamão também é rico em beta-caroteno e vitamina C, dois antioxidantes que combatem os radicais livres que alimentam a inflamação crônica. Tudo isso em um alimento que você provavelmente já tem na geladeira.
O abacate, por sua vez, contém beta-citosterol, um fitosterol que estudos associam à redução de sintomas do trato urinário inferior, exatamente o tipo de desconforto noturno que muitos homens acima de 60 relatam: o acordar seguido, o jato interrompido, a sensação de bexiga que nunca esvazia de vez. O abacate também é rico em glutationa, um antioxidante intracelular que protege o DNA das células prostáticas. E a gordura monoinsaturada do abacate tem perfil anti-inflamatório documentado, agindo de forma mais ampla no organismo. Nesse primeiro critério, o resultado é um empate técnico, mas com perfis completamente diferentes. O mamão age mais na inflamação sistêmica via licopeno. O abacate age mais diretamente no tecido prostático via beta-citosterol. Para homens com sintomas urinários já presentes, o abacate tem vantagem prática aqui. Para quem ainda está na fase de prevenção, o mamão entrega um perfil antioxidante robusto. O critério 1 já mostra diferença relevante, mas o critério 2 é onde a maioria dos homens se surpreende, porque envolve algo que eles nunca associaram à saúde da próstata e que acontece toda vez que fazem uma refeição. O segundo critério é a influência no terreno hormonal. O mamão tem índice glicêmico moderado, especialmente quando maduro. Isso significa que ele provoca uma elevação de insulina mais pronunciada do que muitos alimentos comparáveis. E por que isso importa para a próstata? Porque a insulina elevada de forma crônica aumenta os níveis de IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina, que por sua vez estimula a proliferação celular, incluindo nas células prostáticas. Não significa que o mamão seja prejudicial para todos, mas em homens com resistência à insulina, condição muito comum após os 55, o consumo frequente e em quantidade elevada merece atenção real. O abacate tem índice glicêmico praticamente nulo e impacto mínimo na insulina. Sua gordura monoinsaturada melhora a sensibilidade à insulina ao longo do tempo, o efeito contrário ao que o mamão pode provocar em excesso. Além disso, o abacate contém fitoesteróis que competem com o colesterol na absorção intestinal, e colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroides, incluindo a testosterona e o DHT. Modular essa disponibilidade tem implicação direta no ambiente hormonal prostático. É um mecanismo indireto, mas constante, agindo dia após dia. Nesse critério, o abacate leva vantagem, com margem clara para homens acima de 60 que já apresentam algum grau de resistência à insulina ou perfil metabólico alterado, o que inclui a maioria dos pacientes nessa faixa etária, mesmo sem diagnóstico formal. Marcos tinha 61 anos, era professor aposentado de Campinas e tinha uma dieta que ele mesmo considerava exemplar. Comia mamão 2 vezes ao dia, achando que estava fazendo o melhor pela próstata. Quando revisamos o impacto glicêmico acumulado, ele tinha resistência à insulina leve não diagnosticada. A troca de uma das porções de mamão por abacate no almoço foi suficiente para uma mudança mensurável nos exames seguintes. Não foi uma revolução, foi um ajuste informado. O critério 2 faz sentido quando você entende o mecanismo hormonal. O critério 3 vai na direção contrária do que quase todo homem imagina, porque aqui o mamão tem uma vantagem específica que o abacate simplesmente não consegue replicar e que pode ser decisiva dependendo do seu histórico. O terceiro critério é o alvo específico, a ação direta no tecido prostático. O licopeno do mamão tem uma característica que poucos conhecem. Ele tem afinidade preferencial pelo tecido prostático. O organismo, ao metabolizar licopeno, concentra esse composto em maior proporção na próstata do que em outros órgãos. Esse comportamento é documentado. Estudos populacionais observacionais sugerem associação entre maior consumo de licopeno e menor incidência de alterações prostáticas ao longo do tempo. O mamão maduro, especialmente o de polpa alaranjada, o mamão formosa ou o papaya, é uma das fontes de licopeno mais biodisponíveis disponíveis no Brasil. O abacate não contém licopeno em quantidade significativa. Sua contribuição direta ao tecido prostático vem principalmente do beta-citosterol e do efeito hormonal indireto já descrito.
Não há, na literatura atual, evidência de ação tão específica sobre o tecido prostático quanto a documentada para o licopeno. O abacate faz muito pelo ambiente em que a próstata vive, mas não chega ao tecido da mesma forma direta. Nesse critério, o mamão leva vantagem específica e documentada, via concentração preferencial de licopeno na próstata. Carlos tinha 67 anos, era engenheiro aposentado de São Paulo e havia decidido parar com o mamão porque, nas palavras dele, tem muito açúcar. Estava comendo só abacate. Quando entendeu que o licopeno do mamão tem afinidade específica com o tecido prostático, algo que o abacate não replica, voltou ao mamão. Desta vez com estratégia, meia fatia com azeite pela manhã. A conclusão dele foi direta. Eu não precisava escolher um, precisava entender os dois. Agora eu preciso pausar aqui, porque tem algo nessa história do Carlos que eu não expliquei ainda e que muda o que você vai fazer amanhã de manhã. Ele voltou ao mamão com azeite, certo. Mas a pergunta que eu recebo com mais frequência no consultório não é qual fruta, é quando, em qual momento do dia, cada uma delas entrega o máximo do que tem. E a resposta não é óbvia. O licopeno do mamão e o beta-citosterol do abacate competem pela mesma janela de absorção intestinal quando consumidos juntos na mesma refeição. E quando você acerta o horário de cada um, o efeito dos dois praticamente dobra. Quando você erra, eles se cancelam parcialmente, mesmo que você esteja comendo as quantidades certas. Esse detalhe de timing, qual fruta, em qual refeição, combinada com o que, em qual ordem, é o que eu organizo no protocolo Bianca, junto com o guia alimentar completo para a próstata. Não porque seja complicado, mas porque ninguém nunca te explicou essa sequência, e ela faz diferença real em semanas. O link está na descrição. Dá uma olhada quando terminar o vídeo. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. O quarto critério é o fator do dia a dia: acessibilidade, custo e praticidade. O mamão está presente em praticamente todas as feiras e mercados do Brasil, com custo acessível em todas as regiões do país. Pode ser consumido diretamente, sem preparo nenhum. A versão de polpa alaranjada, mamão formosa ou papaya, tem concentração de licopeno superior à de polpa amarela clara. Um ponto de atenção: o mamão muito maduro tem teor de açúcar mais elevado. Uma fatia média ao dia é suficiente para capturar o benefício sem sobrecarga glicêmica. Não precisa comer meio mamão inteiro. Uma fatia com atenção ao contexto da refeição já faz diferença. O abacate também é amplamente disponível e versátil. Pode ser consumido puro, com limão, em pastas, amassado sobre uma torrada integral. A quantidade funcional para o efeito documentado gira em torno de meio abacate médio ao dia. Um ponto de atenção: o abacate tem densidade calórica elevada. Homens com sobrepeso devem considerar esse fator com atenção, já que o excesso de gordura corporal, especialmente abdominal, impacta diretamente o ambiente hormonal prostático, aumentando a conversão de testosterona em estrogênio. Nesse critério, o resultado é um empate prático. Os dois são acessíveis e integráveis à rotina brasileira sem custo alto. O mamão leva uma vantagem leve por não exigir controle de quantidade tão rigoroso para a maioria dos homens. O critério 4 você provavelmente já sabia, mesmo sem conhecer todos os detalhes. O critério 5 é diferente. Ele aparece numa consulta específica que poucos homens levam para o médico e é invisível até você saber o que está procurando. O quinto critério é o que ninguém pergunta na consulta: a interação com medicamentos comuns. A papaína do mamão pode potencializar o efeito de anticoagulantes como a warfarina, relevante para homens que tomam esse medicamento após procedimentos cardíacos ou por risco de trombose. Além disso, o consumo muito elevado de mamão pode interferir na absorção de alguns minerais quando ingerido junto a suplementos de ferro. Para a grande maioria dos homens, sem anticoagulação, não há interação relevante a se preocupar. O abacate contém vitamina K em quantidade considerável, o que também pode interagir com anticoagulantes.
A orientação aqui não é eliminar, mas manter regularidade no consumo. Comer a mesma quantidade toda semana evita variações que possam desestabilizar a coagulação. Para homens que tomam estatinas, medicamento amplamente utilizado para controle de colesterol após os 55, o abacate não apresenta interação negativa. Ao contrário, seu perfil lipídico pode ser complementar ao objetivo do tratamento. A vantagem no critério 5 depende do perfil medicamentoso individual. Para homens sem anticoagulação, que são a maioria, os dois são seguros. Para quem usa warfarina ou similar, conversar com o médico antes de aumentar o consumo de qualquer um dos dois é a atitude mais responsável. Geraldo tinha 63 anos, era comerciante de Uberlândia, comia mamão todo dia há anos e não entendia por que continuava com desconforto noturno. Quando contou como comia, mamão puro, sem nada, logo depois de tomar o café, ficou claro onde estava o problema. O licopeno estava ali, mas a absorção era mínima sem gordura. Uma mudança simples de contexto, não de alimento. O mamão continuou. O azeite entrou. E o resultado veio. Agora vamos ao veredicto. A pergunta do título não tem resposta binária, e isso não é esquiva. É a resposta honesta que a fisiologia exige. Para a próstata do homem acima de 60, o mamão tem vantagem específica e documentada via licopeno com afinidade pelo tecido prostático. O abacate tem vantagem clara no perfil hormonal e na sinalização de insulina, dois fatores que determinam o ambiente em que a próstata vive todo dia. Nenhum dos dois vence em todos os critérios, e é exatamente por isso que a combinação dos dois é mais poderosa do que qualquer um isolado. O mamão tem vantagem como parte de um café da manhã com gordura, porque o licopeno precisa de gordura para ser absorvido. Um fio de azeite, uma fatia de queijo ou o próprio abacate combinado. É especialmente indicado para homens sem histórico de resistência à insulina e para quem o objetivo principal é o suporte antioxidante direto ao tecido prostático. O abacate tem vantagem como acompanhamento de refeições para modular o pico glicêmico. Em homens com perfil metabólico alterado, sobrepeso ou glicemia elevada, é a escolha mais estratégica. E quando o objetivo é suporte ao equilíbrio hormonal de longo prazo, o abacate é insubstituível. A combinação prática é esta: mamão pela manhã, meia fatia média com um fio de azeite ou junto a uma fonte de gordura boa. Abacate no almoço ou jantar, meia unidade média como acompanhamento de proteína. Os dois juntos criam uma sinergia. O licopeno do mamão tem absorção potencializada pela gordura do abacate quando consumidos próximos. Quantidade: uma fatia média de mamão ao dia, cerca de 150 gramas. Meio abacate médio ao dia, entre 80 e 100 gramas. Mamão com azeite, sementes de abóbora, que tem ação adicional sobre a próstata via zinco, ou o próprio abacate como acompanhamento. Abacate com ovos, peixe ou frango. O que evitar? Mamão em excesso em homens com diabetes ou resistência à insulina. Controlar a porção. Abacate em excesso em homens com sobrepeso significativo. Monitorar o total calórico do dia. Você aprendeu hoje que mamão e abacate não competem. Eles se complementam, mas por mecanismos completamente diferentes. O mamão entrega licopeno com afinidade pelo tecido prostático, mas precisa de gordura para funcionar. O abacate entrega beta-citosterol e proteção hormonal, fundamental para o ambiente em que a próstata vive todo dia. E a combinação dos dois, no horário certo, é mais poderosa do que qualquer um isolado. Você não precisa de um regime complicado, precisa de clareza sobre o que cada alimento faz. E a diferença entre comer por hábito e comer com intenção é exatamente essa clareza. Agora me diz, você vai testar a combinação: mamão pela manhã com gordura, abacate no almoço ou jantar, por 7 dias? Testa e volta aqui nos comentários para me contar o que sentiu, especialmente nas noites. Eu vou estar lendo cada resposta. E falando em colocar isso em prática, o homem que chegou até aqui, que assistiu os 5 critérios,
que entendeu o mecanismo do licopeno e do beta-citosterol, que já sabe que não é questão de escolher uma fruta, mas de entender o que cada uma faz? Esse homem não vai esquecer o vídeo e continuar do mesmo jeito. Ele quer agir. E para esse homem, o protocolo Bianca existe, um guia alimentar que já traduz os 5 critérios que você aprendeu hoje em escolhas diárias concretas. O que, quando, com o que, incluindo a sequência de horários que potencializa a absorção do licopeno e do beta-citosterol, sem que você precise decorar nada, com um diário de 30 dias para acompanhar o que muda no seu corpo semana a semana. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão, e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está na descrição. Eu deixei lá para facilitar. Eu tenho um pedido. Não, um desafio. Escolha uma coisa que aprendeu neste vídeo, apenas uma, e implemente amanhã. Não a lista inteira. Uma coisa. Quando fizer isso, volta aqui e me conta o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.